Olá pessoal, quem fala é o César, sou professor, líder em gestão de identidade e acesso e respiro esse tema todos os meus dias. Hoje eu gostaria de trazer um tema aqui para vocês e contar um pouquinho qual foi a minha jornada aqui para ter sucesso em um programa de RBAC e como que um conceito baseado nas três regras básicas do RBAC fizeram com que eh, me ajudaram, né, em toda a base. Óbvio que tem um estudo muito mais aprofundado, um conhecimento muito mais aprofundado, mas quais foram as três regras que me guiaram e que me conduziram, inclusive, até entender a formatação de uma função, de uma role, para fazer o processo de implementação. Então, pessoal, caso vocês não saibam, mas RBAC tem fórmula, existem notações matemáticas para conseguir entender um pouco como que funciona aqui o processo do RBAC. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma descrição formal e original do RBAC, para que vocês entendam o quão é importante vocês dominarem o conceito, para que quando vocês forem levar isso para o dia a dia de vocês, vocês transformem esse conhecimento em habilidade, em execução, para que vocês consigam ter sucesso no programa. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou explicar para vocês a descrição original e formal do RBAC. Então, o que significa essa primeira caixinha aqui? Eu vou explicar todas as caixinhas aqui inicialmente para depois entrar nas três regras básicas e vocês entenderem como que funciona a lógica ali do RBAC. Vocês vão ver que é bem simples e como que isso pode ajudar vocês a dominarem o fundamento, tá bom? Então vamos lá. A primeira caixinha significa que para cada sujeito, o papel ativo é aquele que o sujeito está atualmente usando. O que isso quer dizer? Significa que, imagina que o sujeito é o usuário, ou aqui a identidade. Então, a R, entre parênteses S, que é igual a sujeito, é igual o papel ativo do sujeito, que é igual a S. Então, assim, o S é o sujeito e o sujeito é igual à identidade. Então, imagina que essa primeira anotação aqui, essa primeira parte da fórmula, significa que ela representa que uma identidade só pode ter funções que são ativas. Segunda parte. Cada sujeito pode estar autorizado a desempenhar um ou mais papel. Então, o que significa? Que essa identidade aqui, essa pessoa, ela pode representar uma ou mais funções. Então, o RA, o sujeito, igual a papéis autorizados para o sujeito S. O que significa que a identidade ela só pode receber uma role que está autorizada para ela, e essa role precisa estar ativa para estar atribuída ao usuário. Então daqui vocês acredito que tenha começado a entender aqui. E o que é o TAR de role aqui? Significa que cada papel, cada função pode estar autorizado a executar uma ou mais transações. Então, cada role dessa aqui, elas terão transações. Então, uma transação pode ser criar usuário, pode ser abrir relatório, tá? Só para tentar exemplificar. Então, as transações autorizadas para o papel. O que significa isso? Que toda transação que compõe uma role precisa também de permissão para estar lá. Entendeu? Então, acho que dessa lógica aqui vocês já podem deduzir aqui quais são as três regras. E que as três regras estão bem fundamentadas aqui nessa lógica aqui. E o último significa o seguinte: sujeitos podem executar transações. Então, esse predicado aqui, ó, tá? Esse predicado de exec, S sujeito e T igual a trans, o que significa que o predicado aqui
do exec, ele é verdadeiro se e somente se a identidade, no caso o sujeito, de S, pode executar a transação em, que é o T, no momento atual. No caso contrário, é falso. Então, o que isso significa? Significa que a identidade ela só pode executar a transação se tiver autorizado para executar. O que for diferente disso é falso, logo é negado. Beleza? Bom, vamos agora aqui para as 3 regras básicas. Vai complicar um pouquinho, mas vai ficar fácil aqui de entender. Agora eu vou explicar para vocês as 3 regras básicas aqui, dentro aqui do contexto das fórmulas. Então, a primeira regra é a atribuição de papel. O que significa? Que um sujeito pode executar uma transação somente se tiver sido selecionado ou atribuído para algum papel. Pessoal, é o que eu expliquei anteriormente. Então, aqui, ó, qualquer, né? Isso aqui significa qualquer um. Caso o usuário, ele primeiro precisa estar atribuído a uma função. Essa é a primeira regra. Se ele não tiver atribuído, é óbvio. Então, diferente de atribuído, não tem como ter o acesso. Segunda parte, autorização do papel. O papel ativo de um sujeito deve estar autorizado para o sujeito. Simples. Significa que o papel que ele for exercer, alguém precisa autorizar. Então, ele precisa estar autorizado para exercer aquela função. Ok? Então, pessoal, olha que simples. Então, o usuário, ele precisa, a identidade precisa ter uma função atribuída e ativa. Segundo passo, a função precisa estar autorizada para o sujeito conseguir ter acesso a ela. E agora a gente entra na terceira regra, que significa a autorização de transação. Ou seja, um sujeito pode executar uma transação somente se a transação estiver autorizada para o papel ativo do sujeito. Então, aqueles acessos de criar usuário ou abrir o relatório, essas transações, elas precisam estar autorizadas a essa função. E daqui, pessoal, nasce a mágica. Essas 3 regras básicas, elas compõem aqui a formatação de uma role. Se você seguir essas 3 regras básicas, você já dominou basicamente o fundamento de RBAC, de criação de role. Então, para o direito estar dentro de uma função, precisa de autorização. O que dispara aqui esse gatilho? Dispara que, para eu criar uma função, eu preciso que alguém autorize. Então, você precisa criar um processo aí na empresa de aprovação de direitos dentro de uma função. Segunda regra, de baixo para cima, a pessoa precisa estar autorizada para conseguir. Então, vocês precisam criar um processo formal que faça com que alguém aprove e a pessoa possa ter acesso aqui àquela função. Então, a gente pode ter até 2 tipos aqui de roles. Não muito exaustivo, mas aquela role que é autoprovisionada, ou seja, a partir do momento que você cria a função e você já configura e aprova aquela função automaticamente, quando der match na regra, todas as pessoas que derem match naquela função, por fazer parte daquela função, vão receber os acessos automaticamente. Ou você pode fazer com que essa role, né, esse papel, seja solicitado. Então você tem que construir um processo de workflow para que alguém aprove e alguém receba o pacotinho de acesso. E o último, assim que aprova, essa role ela vai ser atribuída a alguém. E qual que é a característica dessa role? Ela precisa estar ativa. Então o que significa? Que vocês precisam
ter um processo de sanitização, ter um processo para acompanhar que essa role ela está ativa, ela está sendo utilizada, os acessos que estão ali estão sendo revisados. Só desses três, só a partir dessas três regras, você já consegue partir para uma implementação. Quem aqui nunca foi fazer implementação de RBAC e achou que era só construir role? Ah, faz um RBAC corporativo, faz um RBAC por diretoria e já cria. Pessoal, só por essas três regras, você, mesmo que seja um RBAC no nível de gerência, um RBAC no nível de superintendência, enfim, seja qual for o nível hierárquico, precisa seguir essas três regras básicas. Então, esse aqui, pessoal, foi o fundamento que eu utilizei, que fez com que eu tivesse sucesso aqui nas minhas experiências para implementar um programa de RBAC. Bom, pessoal, então eu vou encerrando por aqui. Espero ter ajudado. Não esqueçam de comentar o vídeo, de se inscrever aqui no canal. E que isso possa ajudar aqui a nossa comunidade de AM. Ela é tão pequena, né? Então eu espero que esse conteúdo aí seja valioso para que possa ajudar você nessa jornada aí de ser um profissional de sucesso. Obrigado e até a próxima.